Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ana Lúcia começou a apresentar sintomas de coqueluche em dezembro do ano passado. 4 meses depois, ainda tem tosse seca. É característico da coqueluche essa tosse residual e quando a imunidade baixa, a tosse volta um pouco pior. Mais de 310 casos de coqueluche foram confirmados este ano. No ano passado, o Brasil registrou 28 mortes por coqueluche e mais de 7 mil casos. Este ano, já são 3 mortes confirmadas. O que explica esse crescimento? Quais são os principais sintomas da doença? Participam desse episódio o médico infectologista Emerson Luz. Olá, é uma satisfação estar participando aqui novamente. E o repórter da Record em Porto Alegre, Jairo Bastos. Jairo, em 2024, 24% dos casos foram em crianças menores de 1 ano, é isso? Olá, Giovana, Dr. Emerson, bom estar aqui debatendo com vocês. Isso mesmo, este ano já são 311 casos confirmados de coqueluche no Brasil e 3 mortes foram registradas. A doença é altamente contagiosa e afeta principalmente crianças, especialmente aquelas que ainda não completaram o esquema vacinal. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais preocupante. Foram 430 casos de coqueluche só em 2024, o maior número desde 2013. E o mais alarmante é que 24% desses casos foram em crianças menores de 1 ano, o grupo mais vulnerável a complicações. E não é só a coqueluche que preocupa. Nos últimos 9 meses, o Brasil registrou 66 casos de febre amarela em humanos, com 28 mortes. Eu lhe pergunto, doutor, começando pela coqueluche, o que pode estar por trás desse crescimento? A coqueluche é uma doença altamente transmissível e ela causa aquele quadro respiratório que no início pode até ser confundido com uma virose respiratória, mas ela entra depois numa fase que é a chamada fase paroxística, que é aquela fase das tosses, daquela tosse característica, aquela tosse seca que tem um guincho. E essa fase pode ser muito prejudicial para as crianças, elas podem entrar com insuficiência respiratória, entrar em convulsão, pode evoluir até mesmo para o óbito. E tem uma relação direta com a vacinação. Infelizmente, se a cobertura vacinal estiver baixa, a tendência da doença ela é propagar, ela é disseminar, porque temos que considerar que toda a população é suscetível à doença. Doutor Emerson, o senhor já comenta então que um sintoma específico da coqueluche é a tosse, né? Tem algum outro sintoma importante também que os pais devem estar bem atentos? E também por que a doença é tão grave em bebês e crianças pequenas? Sabemos que a coqueluche ela vai começar numa fase chamada fase catarral, com aqueles sintomas mais leves, uma febre que é baixa, que pode nem chamar tanto a atenção. Às vezes os pais vão fazer ali um antitérmico, né? Depois vem essa fase, que é a fase chamada paroxística, né? A fase da tosse extensa, que pode durar de 2 a 6 semanas. E nesses casos, esse quadro de tosse é incontrolável e pode causar vômito, a criança pode broncoaspirar, pode também levar a alterações de convulsão, alterações neurológicas, e é sempre pior para as crianças abaixo de 6 meses, ou pela imaturidade do sistema imunológico, por estarem suscetíveis, pela resposta imunológica que elas vão fazer que não consegue combater a bactéria. O Brasil registrou mais de 7 mil casos de coqueluche no ano passado, com 28 mortes. Doutor, esse cenário indica que a vacina está deixando de ser eficaz ou o problema está na adesão à imunização? Infelizmente, o Brasil ainda está sofrendo com uma mudança cultural muito importante, que é a cultura da vacina. Antes, a vacinação era... os pais levavam as crianças, tinham essa iniciativa de deixar a caderneta de vacinação sempre atualizada. Hoje existe uma certa resistência e nós sempre temos que pensar na cobertura vacinal da população. Se eu tiver do público-alvo, se eu tiver uma cobertura vacinal de 95%, que é uma cobertura muito alta, eu consigo controlar essas doenças.
principalmente coqueluche, mas ela tem estado ali, dependendo do estado, a 70%, às vezes 60% de cobertura vacinal, não vai proteger. E ainda tem a questão de ter que repetir as doses, às vezes os pais não lembram ou acabam perdendo, achando que não tem importância. Lembrando que daqui a pouco estaremos aí chegando no inverno e a tendência é piorar o quadro das doenças respiratórias. Bem lembrado, doutor. Uma outra questão aqui ainda dentro da vacinação, da imunização, quais seriam, na opinião do senhor, as ações possíveis para aumentar essa cobertura vacinal e alguma estratégia específica que o senhor já vê sendo adotada para ampliar essa proteção na população? Com certeza, essa questão da educação em saúde, da cultura vacinal, isso tem que ser trabalhado novamente na população, mostrar que a vacinação, como eu costumo dizer, é um ato de amor, é uma atitude individual, mas que tem um impacto na saúde coletiva que é enorme, que é evitar o óbito de crianças, de pacientes que não morreriam se estivessem vacinados. Então essa é a grande questão, educação e saúde. Nós vemos que o nosso Programa Nacional de Imunização é modelo para o mundo, e a gente tem um sistema de distribuição, são mais de 5 mil municípios, todos com suas características logísticas, e nós conseguimos levar vacina para todos, mas muitas vezes os pais não procuram. Doutor Emerson, com o aumento dos casos de coqueluche, é possível que o sistema de saúde enfrente sobrecarga, especialmente nos atendimentos pediátricos. O que pode ser feito para evitar essa pressão sobre os hospitais? A prevenção com vacina é suficiente ou são necessárias outras medidas de controle? A vacinação ela é eficaz para diminuir principalmente os casos mais graves. Certamente pode sim, nos meses de inverno principalmente, ter uma sobrecarga do sistema de saúde e acabar ocorrendo aí, ter que ter algumas medidas de segurança por parte dos nossos administradores, as autoridades da saúde, nossos governantes, devem estar pensando. Provavelmente, muitos municípios já têm seus planos de resposta caso aconteça, mas é importante que haja uma discussão a nível de secretários municipais, estaduais, Ministério da Saúde, para saber se esses planos existem realmente, se eles serão eficazes e nos prepararmos para o que está por vir, que é justamente os meses mais frios do ano. Agora, doutor Emerson, essa doença, né, ela pode ser confundida de alguma forma na fase inicial, por exemplo, com gripes, resfriados, uma tosse diferente, né? Quais seriam os sinais de alerta que a gente pode trazer de informação para pais responsáveis para procurar o atendimento médico, que não seria o caso dessas doenças que são menos graves? O que chama atenção sempre é a tosse. Depois daquela fase inicial, que é muito branda às vezes, com uma coriza, uma febre que não é alta, pode dar um mal-estar na criança inespecífico, estou falando principalmente das crianças, e aí evolui, já tem uma tossezinha que é um pouco mais seca, mas depois vem essa fase, né, a fase paroxística, que é realmente a fase que são tosses incontroláveis, muito fortes, e a tosse seca com aquele guincho agudo, né, que muitas vezes as pessoas já conhecem, os mais antigos conhecem de ouvir essa tosse. Então, geralmente a tosse seca será o sintoma que mais vai chamar a atenção e os pais devem levar para o posto de saúde, certamente levar para atendimento médico em qualquer sintoma respiratório. Não sabemos o que é ainda. Agora, então, saindo da coqueluche, entrando na questão da febre amarela, que a gente também começou falando disso, né? E preocupa bastante. Nos últimos 9 meses, o Brasil registrou 66 casos da doença em humanos, com 28 mortes. O Jairo Bastos bem lembrou aqui, né? Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. Esses números indicam um aumento em relação aos anos anteriores, doutor? O que contribui para essa alta nos casos? O que nós vemos é uma circulação de pessoas por áreas de risco, áreas nas quais o vírus está circulando, causando a doença do ciclo silvestre. E esses casos todos que evoluíram para óbito, se nós olharmos, são pessoas que não estavam vacinadas, que não esperavam serem infectadas pelo vírus da febre amarela, serem mordidas e picadas pelo mosquito. A febre amarela é grave e potencialmente fatal.
mas há vacina disponível na rede pública. A cobertura vacinal contra essa doença também está abaixo do ideal, e o que pode ser feito para também aumentar essa adesão, principalmente em áreas de risco? O que precisa realmente já é feito por muitas secretarias de saúde, o próprio Ministério da Saúde, ele consegue controlar, ter uma posição mais ativa das autoridades sanitárias de vacinar nas regiões onde está tendo um aumento de casos. Vacinar a população que vive nesse entorno. O grande risco hoje é se tornar a febre amarela num ciclo urbano, em que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir, ele tem esse potencial de transmitir o vírus dentro das áreas urbanas, e aí nós não sabemos o que pode acontecer. Se isso ocorrer, pode ser uma catástrofe, porque muitas pessoas em área urbana não esperam ter o contato com esse vírus, principalmente se ele for importado ou transportado de um lugar para o outro. Lembrando que até 2 dias antes de abrir o quadro da doença, essa pessoa pode estar transmitindo o vírus via um mosquito, se for picado por um mosquito e o mosquito picar outra pessoa. Doutor Emerson, olha, em um período de apenas 3 meses, chamou a atenção aqui dos nossos ouvintes, de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, o estado de São Paulo registrou 20 mortes por febre amarela. Esse é o maior número desde 2018. Esse aumento tão expressivo em um curto espaço de tempo é um indicativo de que a gente pode estar vivendo um surto ou perto de um surto? Certamente já podemos classificar como um surto. Está ocorrendo numa determinada região um aumento significativo de casos. Então tem que ser tomadas as medidas de contenção, fazer um bloqueio vacinal, fazer a busca também por animais doentes para tentar isolá-los, porque a tendência desses locais é o grande risco de espalhar de forma urbana. Temos que sempre lembrar que essas áreas são áreas de mata, e que o ser humano está cada vez invadindo mais a mata. E a questão também das pessoas hoje procurarem a natureza para fazer esportes, caminhadas, e estão se expondo mais nessas áreas, muitas vezes sem saber que é ali que estão correndo o risco da febre amarela. Doutor, além da vacinação, o controle do mosquito transmissor é fundamental para evitar surtos de febre amarela, como acontece já nos casos de dengue, zika e chikungunya. Como estão as ações de combate aos principais vetores da doença? Nós temos que considerar sempre que é uma estratégia, um conjunto de medidas que devem ser tomadas. Não somente a vacinação, mas a educação em saúde, o controle de vetores, que isso pode ser feito por meio daquele fumacê ou outras medidas para tentar evitar que os mosquitos se espalhem em uma determinada região. A proteção individual também é de suma importância, por isso que vem a questão de educação, de orientação, ou como colocar banners, por exemplo. Você vai para uma área de mata, use a repelente, faz uma proteção mecânica com as mangas desdobradas, com calças, não com bermudas. Então, uma série de medidas que podem ser tomadas, sim, principalmente essa questão de controlar o vetor por meio de inseticidas, ou o fumacê naquelas áreas onde tem o maior risco de se tornar urbana. Doutor, eu estive fazendo reportagem em postos de saúde sobre a coqueluche e eu conversava com pacientes que me relataram que ainda 4 meses depois ou mais, ainda sentem aquela tosse seca característica da doença. Essa tosse persistente varia de cada caso ou é uma regra para todas as situações? Isso é comum. A tosse seca pode ficar até 6 semanas e ela pode ser disparada, digamos assim, como um gatilho, por uma outra virose respiratória. Então, a pessoa teve coqueluche, já está recuperada, pode ficar com uma tosse residual, está vencendo aquele quadro da tosse, mas pega um rinovírus, um resfriado, por exemplo, e aí volta a tosse por uma ativação ali de toda a resposta imunológica do sistema respiratório. Termina agora essa edição de 1133 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação do Dr. Emerson Luz, que é médico infectologista. Muitíssimo obrigada, doutor. É uma satisfação e vamos continuar lutando contra essas doenças e vacinando. Isso é de suma importância. Também agradeço ao Jairo Bastos, repórter do Jornal da Record em Porto Alegre. Muitíssimo obrigada, Jairo, e também por compartilhar suas experiências aqui com a gente.
Eu que agradeço também ao Dr. Emerson, porque é muito importante, né, a gente estar reunidos e debatendo temas importantes como este. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!